Antes de mais nada, a definição da nossa candidatura foi consenso dentro da nossa bancada. Os 21 parlamentares e mais a direção nacional do partido foram unânimes em reafirmar o apoio a uma candidatura do PDT e tive a honra de ter o nome escolhido dentro desse processo. A nossa candidatura ela é irreversível. Temos a expectativa, sim, de ter o apoio do PT, que vai estar reunido hoje a sua bancada, e quinta e sexta tem reunião da executiva e do diretório nacional do partido. Temos uma real expectativa que eles venham com a gente. Já vimos que pelo menos é o desejo da maioria absoluta do partido, mas respeitamos as instâncias de deliberação interna do PT. Claro que por isso que nós temos essa paciência e por isso que ao mesmo tempo resolvemos lançar previamente essa candidatura, porque senão ia ficar um prazo muito exíguo para que de repente pudéssemos ir a alguns estados e possibilitar conversas com governadores da nossa base e com parlamentares da nossa base. Por isso que, em conversa com o presidente e com o líder, com os colegas da executiva da bancada, resolvemos lançar hoje. O PCdoB deve estar tomando uma posição hoje, em São Paulo. Conversei com praticamente todos os integrantes da bancada e também uma expectativa muito positiva. Com a rede, conversamos individualmente com cada um dos integrantes. Creio que a rede também, na próxima semana, uma vez que o líder Alessandro Molon deve estar voltando dia 20, também a rede deve manifestar esse posicionamento e, em havendo a unidade do campo político, nós temos a expectativa que o PSOL também possa se unir à nossa luta nesse campo e não lançar uma candidatura para demarcar. Porque se juntarmos os 5 partidos, nós temos 100 parlamentares nesses 5 partidos. E esses 100 parlamentares, somados a outros que estão dispersos em partidos como o PSB, que mesmo não apoiando oficialmente, mas vários de seus membros já declararam apoio, e outros parlamentares isolados, nós podemos sim chegar a um segundo turno e disputar, quem sabe, a presidência da Câmara contra quem for nosso adversário, ou o deputado Rodrigo Maia, o deputado Jovair Arantes ou o deputado Rosso. Deputado, o líder disse que você, uma das coisas boas da sua candidatura seria o seu temperamento mais calmo e o fato de pautar essas pautas que, ano de eleição, os deputados podem não querer votar tantas pautas boas. O senhor se compromete a colocar menos pautas polêmicas em ano de eleição? Como que é? O ano de 2017 não é um ano de eleição, então é um ano propício para que se possa debater. Nós precisamos debater exaustivamente projetos que são importantes para o Brasil. Por exemplo, a PEC do teto de gastos. Achamos que era um projeto que precisava ser discutido, não na rapidez que foi, e muito menos sem atingir determinados setores que são indispensáveis para a manutenção de equilíbrio nas contas públicas. O caso da dívida pública brasileira. Nós apresentamos várias emendas voltadas a que nós pudéssemos incluir na PEC de teto de gastos um limite para os gastos públicos. Infelizmente, um limite para os serviços da dívida. Infelizmente, isso não foi possível. Mas faremos o mesmo, em termos de discutir exaustivamente a reforma da Previdência, eventuais propostas de reforma trabalhista que venham para cá, mas sempre tendo como premissa: não admitiremos tirar um direito de quem já não tem quase nenhum. Certo? Os direitos dos trabalhadores, o direito do capital produtivo em gerar emprego, em ter condições acessíveis a crédito, isso aí nós trabalharemos para manter, mas o que for benefício a quem já tem muito e quem contribui muito pouco para o desenvolvimento nacional, como é o caso, por exemplo, do capital especulativo, esse daí nós realmente não teremos nenhuma predisposição para votar projetos que beneficiem quem já tem muito. Qual a tramitação que a reforma da Previdência vai ter no eventual presidência do senhor? Não, nós vamos discutir, nós não vamos votar, não seria votado no primeiro ou no segundo mês. Ainda não foi votada sequer a constitucionalidade da reforma da Previdência. Então, nós temos que ter cautela, temos que fazer audiências públicas, temos que envolver os movimentos organizados, o segmento patronal, o segmento laboral, enfim, fazer uma discussão que realmente não compreenda a necessidade de medidas previdenciárias, mas sem tirar, volto a dizer, direitos de quem já tem muito pouco e compreendendo as dimensões continentais do Brasil. É um absurdo você botar uma idade mínima para se aposentar para alguém que não tem expectativa de vida até 65 anos. Certo? Você pegar um trabalhador do interior do Nordeste brasileiro, a expectativa de vida média dele é 63 anos. Então nós não podemos dar uma expectativa de vida que não seja adequada à pessoa se aposentar. Por isso que nós queremos claramente fazer com que a discussão da reforma da Previdência seja dada de maneira muito equilibrada, sem afogadilho, para que nós possamos ter um projeto que traga uma grande redução de prejuízos ao trabalhador e ao aposentado. Essa é a nossa visão enquanto PDT e creio que tem que ser a visão enquanto parlamento brasileiro, de compreendendo a necessidade que o Brasil precisa ter de ajustes fiscais, mas que esses ajustes não recaiam única e exclusivamente às custas de quem já tem muito pouco. Deputado, como é que vai ser a sua relação com o governo com o presidente Temer?
É uma relação que qualquer presidente da Câmara tem que ter com o presidente, com o chefe do Poder Executivo. Não é? Mesmo sendo de um partido de oposição, nós temos que ter uma relação respeitosa com o presidente da República e essa relação tenho certeza que será recíproca. Quando eu fui líder da bancada do PDT, por diversas vezes estive com o então vice-presidente Michel Temer e sempre tivemos uma relação muito respeitosa. Ele sabe que eu questiono os métodos que ele chegou à presidência da República, mas isso para a gente não vamos voltar novamente a bater nessa tecla. Mas temos que ter, o presidente da Câmara, necessariamente para o bem do Brasil, tem que ter uma relação de respeitabilidade, também compreendendo que ele vai ter que saber que a vontade do Poder Executivo não vai poder sempre prevalecer dentro do âmbito do Poder Legislativo. O Legislativo é a casa de discussões dos grandes projetos do Brasil, não pode ser um centro de imposições. Deputado, o que o senhor acha da posição de alas do PT, de alas do PCdoB, de apoiar Rodrigo Maia e apoiar a Mayra Araújo? O que eu tenho visto são posições, às vezes, individuais, não vejo como alas. Eu tenho uma expectativa de que tanto o PT quanto o PCdoB se manifestem de forma uníssona em torno dessa candidatura que é do campo político que estamos atuando. Que não vamos atuar apenas na eleição da mesa diretora, vamos atuar durante todo o processo de 2017 e 2018. Portanto, eu tenho uma real expectativa que, exaurido o processo de discussão interna do PT e do PCdoB, e aí insisto na tese, respeito demais esses processos de discussão interna, que são extremamente importantes, inclusive para que possam vir energizados somar a nossa campanha. Que ao final de hoje o PCdoB possa declarar apoio à nossa candidatura e que ao final dessa semana o PT possa manifestar esse apoio. Mas seria uma incoerência uma posição desse tipo? Bem, veja bem, eu não gosto de falar na tecla incoerência porque eu não acredito que ela venha a prevalecer. Mas não deixa de ser contraditório nós termos aí uma expectativa de que esses dois partidos, que têm uma trajetória política de respeito, uma trajetória de história de lutas em prol da democracia, venham apoiar eventuais candidatos que atentaram contra a democracia no passado recente.